A paz, irmãos. Vamos continuar o nosso culto, amém? Vamos continuar nosso culto aqui neste lugar, no templo, porque a nossa vida é uma vida de culto, é uma vida de adoração. Aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus sabem que todos os dias a nossa vida precisa ser uma vida de adoração, de comunhão, de busca, de intimidade, de relacionamento com esse Pai tão maravilhoso. E aí o Senhor nos proporciona esse tempo de estarmos juntos como igreja, para a gente celebrar o Seu nome, juntos como família, amém? E declarar que Ele é lindo, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que não há nenhum outro nome digno de ser louvado, não há nenhum outro nome digno de ser adorado, não há nenhuma outra pessoa que seja tão grande, tão maravilhosa, tão especial na nossa vida como o Senhor Jesus, amém? E é isso que nós vamos cantar agora. E eu queria convidar você para deixar o seu coração bem disponível para o Espírito Santo, deixar o seu coração bem aberto, sem resistência, sem reservas, e deixar o Senhor Jesus falar com você nessa noite, tocar o seu coração, a sua vida, permitir que Ele continue fazendo a obra na sua vida, amém? Então abra o seu coração, abra o seu, deixa Deus falar, deixa o papai colocar você no colo dele, amém? Vamos declarar o quanto Deus é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso, que não há nenhum outro nome digno de ser louvado, digno de ser adorado. Ele é o Rei da nossa vida, em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Vamos nos colocar em pé, vamos declarar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Não há outro nome. Ele é o início e o fim de todas as coisas. E nós adoramos o Teu nome, Jesus. Nós levantamos o Teu nome nessa noite, porque o Senhor venceu por nós. E o Senhor está
suas mãos levantadas. Nós vamos continuar declarando o quanto o Senhor é poderoso, o quanto Ele tem sido maravilhoso nas nossas vidas. E não há nenhum outro nome que nós vamos exaltar, que nós vamos declarar a honra e a glória, que não seja para o nome do Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida, o Senhor desta cidade, o Senhor desta igreja, o Rei do nosso coração. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, toda honra a ti, Senhor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
nosso coração, o Senhor deseja tantas coisas, Pai. Coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, Senhor, apenas para satisfazer um momento ou preencher um vazio, Senhor. Mas nós queremos nos encher, Senhor. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos nessa hora, Senhor. Nós queremos esvaziar-nos do nosso orgulho, das nossas vaidades, Senhor, dos nossos desejos, Senhor. E nós queremos ser cheios de Ti, Senhor. Vem encher, Senhor, o nosso coração. Vem encher, Senhor, a nossa vida, Pai. Vem, Senhor, vem preenchendo, Senhor, todos os vazios, Senhor. Nós ansiamos por Tua presença, Senhor. Ah, Pai, não há lugar melhor para estar, não há momento melhor para estar do que na Sua presença, Pai. O Senhor acalma o nosso coração. O Senhor traz alegria para nossa alma, Senhor. O Senhor é a nossa satisfação. O Senhor é o nosso tudo, Pai. Então, venha nos encher, Senhor. Venha nos encher, Senhor, nessa noite. Nós vamos declarar mais uma vez o quanto o Senhor é poderoso e o quanto Ele pode fazer infinitamente mais na vida de todos aqueles que o buscam, que creem no Seu nome, que desejam ser mais cheios, ter mais do Senhor na sua vida. Nós declaramos isso. Poderoso Jesus, te damos a honra, a glória, seja o centro de tudo aqui. Só o Teu nome é bem-vindo. Jesus é o centro desse lugar. Jesus, o Cristo nosso Senhor, a quem amamos e a quem celebramos essa noite com as nossas palmas também, em nome de Jesus. Você pode aplaudir? Amém. Aleluia. Amém. Sejam bem-vindos. Antes de sentar, cumprimente a pessoa que está perto de você e diga para ela: seja bem-vindo, seja... Que bom que você está aqui conosco essa noite. E depois pode se assentar, por favor. Isso. E você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo. Queremos receber você com muita alegria aqui nesse lugar essa noite para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Bom que você veio aqui hoje à noite. Que bom que você decidiu estar conosco para essa celebração. Hoje nós temos aí um dia um pouco diferente, mas eu gostaria que você estivesse preparado para a próxima terça-feira. Nós temos um vídeo que queremos passar para você para divulgar como será a nossa nova série de mensagens na terça-feira da esperança. Pode passar para mim, por favor.
Terça-feira começa e eu gostaria de ver você aqui conosco para a gente poder celebrar juntos essa nova série de mensagens. Tenha ânimo. De Gênesis a Apocalipse nós vamos encontrar frases específicas que diz ao povo de Deus: tenha ânimo, segure, aguente firme, eu estou com você. A gente vai estudar algumas delas nas terças-feiras e eu convido você a estar conosco aqui nas próximas para a gente poder celebrar junto. Também você que está hoje vindo pela primeira vez, eu já vi pessoas aqui que estão vindo pela primeira vez hoje na nossa celebração. Nós gostaríamos de dar um presente para você ao final do nosso culto, tá bom? Talvez você fale assim: mas eu estou primeiro aqui, será que eu vou me identificar? Não, a gente quer que você fique bem à vontade aqui. E no final tem uma equipe de camiseta vermelha que te recepcionou. Na sua saída à direita tem um espaço de integração, e aí você pode separar lá o seu presente, que a gente quer agradecer a sua visita hoje, nessa noite chuvosa. Você decidiu estar conosco aqui e a gente quer agradecer, dando-lhe um presente especial ao final da nossa celebração, tá bom? Você também que está com um filho pequeno, menor de 3 anos de idade, talvez fique inquieto com você, nós temos o espaço Kids Discípulos na saída aqui da nossa igreja, no espaço Kids aqui do lado ao salão social, tá ok? E também, hoje pela manhã nós tivemos o Frutificai, Celebra Kids Frutificai. Talvez você esteja sentindo falta de alguns irmãos aqui essa noite, é que eles vieram na celebração pela manhã, outros deixaram para vir no culto à noite, acabaram sendo pegos desprevenidos pela chuva e acabaram faltando, mas hoje de manhã nós tivemos uma festa fantástica aqui, um café da manhã delicioso. Deus permitiu que a gente tivesse um dia ensolarado, fizemos um café da manhã com as famílias, com os filhos, tivemos aqui um tempo precioso ali no estacionamento, com todas as famílias. Cerca de 120 famílias estiveram conosco hoje pela manhã aqui e pudemos celebrar, fizemos uma dinâmica aqui à frente com os frutos, foi muito gostoso esse tempo. Está aí a celebração com as crianças, houve uma decoração, houve coreografia, foi um culto voltado para as crianças e a igreja interagiu como família nisso tudo. Estava bonita a igreja de ver hoje pela manhã, toda decorada com as famílias e todos aqueles que trabalharam para acontecer o café, teve fantoche, hoje teve uma apresentação inusitada, uma chegada que talvez as pessoas não conheciam, o Caju e a Amora e a Abé. Eles estiveram aqui hoje pela manhã ministrando as crianças e os adultos. Se vocês não conheceram, não percam a próxima oportunidade. Quando falar que virá o Caju, a Amora e a Abé, eu queria que vocês estivessem aqui para ver quão especial é essa galera que está participando conosco das nossas celebrações infantis, tá bom? E também, hoje teve pedal, pessoal. Deixa eu só falar uma coisa. Como você viu, nós tivemos um café da manhã. Nós temos ainda café, temos leite, temos suco, temos bolo, nós temos umas bolachas. No final dessa celebração, se você quiser e puder ir aqui no salão social, a gente tem ainda algo para poder oferecer para você, tá bom? Então, se você tiver o interesse, ao final da celebração, é só chegar aqui conosco e poder participar ainda do nosso café da manhã, agora virou café da noite, tá? E hoje teve pedal às 14 horas, a gente saiu com um grupo bem legal, também não tivemos chuva, saímos com o pessoal para fazer uma pedalada, foi muito gostoso esse tempo, olha aí a galera que foi, graças a Deus não tivemos nenhum incidente, não tivemos nenhum problema, nenhum acidente também, só tivemos um pequeno problema de um irmão que na pedalada acabou parando para descansar um pouco, tá bom? Esse é o jeito dele descansar. A gente resolveu registrar para dizer que isso não é forma de descansar, né? Mas foi um tempo precioso. Na próxima pedalada você pode reservar na sua agenda, foi gostoso, né? Teve crianças de 10 anos a senhores de 64 anos que foram com a gente. Um grupo fica para trás para ajudar, para auxiliar. Foi gostoso. Eu espero que você esteja na próxima conosco também. Foi um tempo precioso. Todas as quartas-feiras tem a celebração dos teens aqui. E nós esperamos que você, adolescente e pai de adolescente, traga-os aqui na quarta-feira às 20 horas com esse tema instigante. E no final do mês nós teremos uma palestra especial e eu vou trazer para você essa informação no próximo domingo, tá bom? E também nós teremos na sexta-feira que vem o Encontro das Mulheres, não esqueça disso, dia 21, sexta-feira, às 20 horas, é o Encontro das Mulheres. Quais que podem participar, pastor? Só as que foram no retiro? Não, todas as mulheres estão aqui hoje ouvindo esse aviso, convidadas sexta-feira para estar aqui. Só o filho que não pode trazer, que vai ficar com o papai, para ele ter um tempo de família com o filho e com a filha, porque aqui nós não teremos estrutura para as crianças. E os homens terão seu tempo na segunda-feira antes, tá bom? Amanhã a gente se encontra aqui, todos os homens que estão aqui são convidados a participar conosco, vai ter um tempo de comunhão, um tempo de ministração, vai ser legal, você que já veio sabe como é, você que não veio ainda, vem experimentar amanhã, também deixando o filho com a mamãe, para ele ter um tempo precioso com ela e você ter um tempo aqui de ministração
junto com os homens da nossa igreja, tá bom? É amanhã dos homens e sexta-feira das mulheres. E nós estamos com uma parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Sertanópolis, relacionados aos empresários e comerciantes da nossa cidade. Todas as terças-feiras, às 7h45 até às 8 horas, nós fazemos uma oração no comércio. Nessa terça nós teremos novamente. Se você quer participar, você precisa entrar em contato com a Associação Comercial e lá tem as divulgações onde acontecem. Então é só falar com a Josi Gobato, ela vai dizer para você onde é. Pastor, eu tenho um comércio, eu gostaria de receber. O que a gente faz? Bom, primeiro você vai preparar um café para aproximadamente 20, 25 pessoas, e esperamos que esse número aumente com a nossa divulgação, e depois você vai divulgar o seu comércio para a gente poder convidar as pessoas para estarem lá e os empresários, tá bom? Então, todas as terças, das 7h45 às 8 horas, antes de abrir o comércio, você que é funcionário, empresário, você que é comerciante, a gente quer orar no seu estabelecimento para abençoar, e aí está uma oportunidade para você, tá bom? Faça contato com a Associação Comercial, que pode colocar o seu comércio para a gente poder ir lá e também abençoar o seu estabelecimento. E no último sábado do mês, os jovens se encontram para o DIP e os diáconos se encontram aqui, e pessoas que vão trabalhar com assistência social na nossa igreja, para ouvir o Dr. Maurício Cunha, que é uma referência nacional a respeito de assistência social e projetos sociais. Nós vamos ouvi-lo, nós vamos aprender com ele, e ele estará conosco também na celebração da nossa igreja. O último aviso é que o Bazar Missionário aconteceu, e a gente quer dizer aqui a todos que participaram, muito, muito obrigado. Ficou lindo o nosso bazar, não parecia nem brechó e nem bazar, parecia loja. As meninas uniformizadas para atender, tinha caixa, tinha etiqueta nas roupas, todas expostas, dobradas, tinha gente dobrando banca, deixando organizado, lindo de se ver. Então quero agradecer todos que trabalharam no Bazar Missionário, todos que compraram nosso bazar. Nessa primeira etapa a gente arrecadou cerca de R$ 3.500, que vão ser destinados às missões da nossa comunidade e aos missionários que estão servindo em campo. Então, muito, muito, muito obrigado. A gente fica feliz por ter essa equipe tão maravilhosa, empenhada. Tem gente trabalhando com kids, com bazar, com missões, com crianças, com jovens, com adolescentes. Lindo de se ver. Obrigado por você estar conosco, servindo aqui nesse lugar. E também, último aviso relacionado à multimídia. Deixa eu passar isso aqui para você. Isso, segura para mim, por favor. Nós adquirimos também novas Bíblias, tá bom? Se você quiser passar ali na nossa livraria e ver, estou precisando de uma Bíblia, nova tradução. Se você quiser passar, afinal, ter uma Bíblia para a mulher, tem Bíblia do jovem, adolescente, olha aí que bonita essa Bíblia também. E tem essas duas outras Bíblias aqui, que são para pessoas na nova versão transformadora, uma versão diferente, bonita, gostosa de se ler. Se você quiser depois adquirir, nós temos alguns exemplares na nossa livraria. Tá ok? Vamos ficar em pé, nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas, e vamos agradecer ao Senhor por isso. Enquanto cantamos essa primeira canção, você pode vir aqui à frente, devolver isso no altar do Senhor. E, se você hoje está nos visitando, não veio preparado, não fique constrangido. Essa é uma atividade que nós fazemos entre os membros da igreja, e esperamos que numa próxima oportunidade você venha também para participar. Porém, hoje nós entendemos que você é a nossa visita e queremos te receber bem, mas você que é membro sabe da responsabilidade, e a gente aguarda você devolvendo o seu dízimo e a sua oferta. Enquanto cantamos, nós viemos aqui à frente para devolver dízimos e ofertas. Certa vez Jesus estava com seus discípulos e uma grande multidão. E Jesus naquele momento ele trouxe algumas palavras muito duras. E aquelas pessoas começaram a sair porque não gostaram daquela palavra. Pedro chegou até Jesus e falou: Jesus, falou palavras muito duras para essas pessoas. E Jesus o repreendeu e falou: vai você com eles também. Só que Pedro, com a sabedoria dele, falou: como que eu vou, Senhor? Porque o melhor lugar onde a gente pode estar é perto do Senhor. Só tu tens a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra de cura, de vida. Nosso Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Nosso Deus, Ele é tudo. É um Deus de amor que te ama. E que você nessa noite você possa abrir o teu coração. Talvez você vai ouvir palavras aqui hoje que talvez para você possa lá dentro, não, mas que palavra dura. Mas o Senhor, Ele ama a sua vida. O Senhor, Ele quer transformar a sua vida. O Senhor, Ele quer trazer algo novo para você. Aleluia. Oh
nome lindo, nome santo, puro. As palmas para o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele é o centro da nossa vida, o centro da nossa adoração. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Ele é Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Aleluia. Não há outro. Não há outro como o Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu.
sua vida e que não há nenhum outro Deus como o Senhor Jesus. Vamos fazer isso juntos. Vamos cantar isso, vamos declarar essa verdade, que Ele é o início e o fim de todas as coisas, e que fora dele não há salvação. Ele é o único, Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele é o Criador, Ele é todas as coisas. Aleluia. O Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Haverá um dia em que em grande coral nós vamos declarar isso diante do Cordeiro, que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é santo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Nesse dia nós vamos declarar com toda a liberdade ao nosso Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai, por esse tempo, por esse momento. Obrigada por ser tudo na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigada por tudo que o Senhor nos dá, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Amém. Você pode se assentar, por favor? Obrigado, nossa equipe de adoração. Mas quem é esse Jesus que nós estamos falando aqui? A gente fala, tu és Jesus, és o Alfa, o Ômega. Mas quem é de fato esse Jesus? Quais são as características? Quais são... qual é o caráter? Quais são as definições a respeito dessa pessoa que nós cantamos, que nós falamos, que nós adoramos nesse lugar? Você conhece Jesus? Você sabe quem Ele é? Porque na verdade pode ser que tudo que você saiba sobre Jesus vem de um resultado, de uma informação que você recebeu, pela sua cultura, pela sua tradição religiosa, pela sua forma de ser educado nas Escrituras. Talvez a sua informação sobre Jesus deformou muito de quem Ele é e o que Ele pode fazer. Um exemplo muito claro disso, um exemplo muito objetivo disso, é o Jesus hollywoodiano. Quando eu falo de Jesus, qual é a imagem que vem à sua frente? Não ouso nem mesmo trazer uma imagem, por isso que eu coloco aqui, talvez, um estereótipo da barba, do cabelo comprido, mas nós não temos nenhum registro de que Jesus realmente tivesse a barba ou o cabelo comprido, ou de que Jesus tivesse os olhos claros, o que seria muito, muito difícil acontecer numa região onde nós estamos chamando de Oriente Médio, onde as pessoas são mais africanas do que europeias, porque elas estão ao norte da África junto com o Oriente Médio, ou seja, são um pouco mais claros que os africanos, então não são tão brancos como os europeus, mas nós temos a imagem do Jesus, olhos claros, cabelos loiros, uma pele esbranquiçada, e o típico e perfeito europeu dominante da era medieval. Essa é uma informação sobre Jesus. Outra informação que nós temos sobre Jesus pode vir das ícones que foram criados e gerados a respeito dele. Por exemplo, você pode ver um Jesus na cruz do Calvário, e a sua imagem de Jesus ser sempre aquele Jesus sofredor. E talvez a gente imite muito desse Jesus sofredor quando nós vamos, inclusive, fazer as nossas orações. A pessoa ela é feliz, a pessoa é alegre, mas quando ela chega na igreja e fala, vamos orar, irmãos, vamos fechar os olhos, a pessoa parece que está doendo, está sofrendo, parece que ela sofre com Jesus de novo na cruz do Calvário. E essa imagem, um Jesus sofredor, vem dos ícones que foram gerados e foram criados, das histórias que foram contadas. Ou seja, quem é esse Jesus de verdade? Se nós começarmos a remover o entulho que foi colocado em torno dele, se começarmos a remover os adendos, os anexos, as sobreposições que foram sendo colocadas na pessoa de Jesus, nós vamos encontrar uma deformidade tamanha que a gente pode se assustar com isso. E qual é o único elemento que pode expressar e revelar a verdadeira pessoa de Jesus? Não é a palavra do pastor, nem são os pregadores evangélicos, nem é a palavra do padre, e nem dos grandes estudiosos bíblicos. A única referência de quem é Jesus e quem pode ser Jesus é a Bíblia. Ela é a fonte
das informações e da revelação que nós precisamos obter a respeito do Messias. Portanto, quem é esse Jesus que nós cantamos aqui? Que mal nós conseguimos levantar as nossas mãos para adorá-lo, que mal conseguimos fechar os nossos olhos para contemplá-lo, que mal conseguimos nos mover para servi-lo nesse mundo. Quem é esse Jesus que nós cantamos? Quem é esse Jesus que nós celebramos? Quem é esse Jesus que nós aplaudimos? Quem é esse Jesus que nós viemos todos os domingos para encontrar nesse lugar? Quem é? Uma boa pergunta. E por mais interessante que pareça, Jesus fez essa pergunta também aos discípulos: quem eu sou? E olha só o contexto que se dá, está em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 13, que diz assim: quando Jesus, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Eu dei um destaque nessa palavra, Cesareia de Filipe, porque onde Jesus faz a pergunta, tem muito a ver com o contexto que ele estava com seus discípulos. Ele estava passando por uma região, e nessa região ele falou: vamos parar a caravana aqui. Todo mundo estava andando, os 12 atrás de Jesus. Aí quando chega em Cesareia de Filipe, vamos segurar aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. É como se ele estivesse passando por Sertanópolis, e em Sertanópolis tivesse algo importante para ser perguntado. Jesus vai passando por Sertanópolis e fala: opa, essa cidade é importante no cenário nacional, eu vou fazer uma pergunta para os meus discípulos aqui em Sertanópolis. É exatamente isso que Jesus está fazendo. Agora, o que tinha de importante na cidade de Cesareia de Filipe? Bom, a cidade de Cesareia de Filipe tem as suas ruínas ainda hoje. Pode passar para mim isso aqui. Tem as suas ruínas ainda hoje sendo visitadas. Nós estivemos lá em 2013 e depois 2017 e tivemos a oportunidade de ver esse lugar que é fantástico, lindo. Ele é a última cidade que faz fronteira com a Síria. Era a última fortificação do Império Romano nos tempos de Jesus. Era o último lugar, era o fim do mundo israelita naquele período. Mas um lugar como nenhum outro no território de Israel. Você está vendo que tem verde? Tem água? O território de Israel é 2/3 de deserto e 1/3 de semideserto. E aí está uma paisagem exuberante, bonita, cortada com águas cristalinas, floresta nativa, árvores frondosas, algo interessante de se ver num território totalmente árido e desértico. Jesus está nesse lugar com os seus discípulos, está passeando por um lugar bonito, uma paisagem exuberante, mas não apenas isso havia naqueles dias, naquele lugar. Nós visitamos as ruínas de Cesareia de Filipe, mas quando a gente vai lá, a gente visita um lugar que seria mais ou menos assim. Você consegue ver a caverna lá atrás? Está vendo? Tem os nichos onde eram colocados os deuses gregos, mas era um lugar de adoração no Antigo Oriente. Um lugar dos mais movimentados, onde multidões e multidões percorriam distâncias quilométricas para poder encontrar um deus ou deuses que ali estavam nesse território de adoração, cercado de águas, de árvores grandiosas e que dava referência a um Deus específico. É nesse lugar de muita movimentação religiosa, é nesse lugar de muita adoração a deuses, é nesse lugar um vai e vem constante de pessoas de várias culturas que Jesus para e pergunta para os discípulos: ei, eu quero saber agora, nesse lugar que eu estou, em Cesareia de Filipe, perto desse templo de adoração, quem é que os homens estão dizendo que eu sou? O que eles estão falando ao meu respeito? As pessoas que me seguem, que veem os meus milagres, que observam as minhas curas, que contemplam o meu fazer, quem eles dizem que eu sou? Essa pergunta vem nesse cenário, lugar bonito, exuberante, de florestas nativas, árvores frondosas, rio cristalino, templo de adoração e de sacrifícios a muita adoração religiosa para muitos deuses. É ali que Jesus faz a pergunta: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? É uma pergunta, nesse lugar e nessa circunstância. Então se responde, uns dizem aqui é João Batista. Então o povo está tentando atirar para tudo quanto é lado. Quem é esse homem que faz tantas coisas maravilhosas? Uns dizem que é João Batista, ressurreto, ressuscitou. Outros dizem que é Elias que voltou à terra. Outros falam que é Jeremias, ou quem sabe alguns dos profetas.
Jesus faz a pergunta e recebe informações a respeito dele. Por que as informações vêm de vários lugares? Por que ninguém consegue dizer, tu és o Messias? Por que ninguém consegue falar essa palavra do povo? Porque eles estavam nesse lugar. O que é que tem nesse lugar? Esse lugar era o centro de adoração ao Deus Pan. Lupercus Festus, o Deus Pan, o Deus das florestas. Daí vem a palavra pânico. Todos os viajantes que vinham do norte, todos os viajantes que cruzavam do sul e passavam por essa região de mata nativa, passavam pelo templo do Deus Pan e ofereciam bodes para o Deus Pan, oferendas de animais, para que ele pudesse passar pela floresta sem pânico, sem susto, sem preocupações. A palavra pânico na nossa língua origina e deriva do Deus Pan. Lupercus Festus era esse Deus adorado nesse lugar. E o que é Deus Pan? Daí vem a palavra panteísmo. O que significa panteísmo? Tudo é Deus. Eu dou uma abraçadinha nessa cadeira e falo, oh Deus, o Senhor aqui nessa cadeira, que bom que o Senhor é. Aí daqui a pouco eu abraço uma árvore, Deus é a árvore, Deus é o ar. Não, irmãos, cuidado, hein? Cuidado quando você fala que Deus é tudo. E quando as pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus, cuidado, hein? Porque a Bíblia não diz que todos os caminhos levam a Deus. João 14,6 diz que só um caminho, Jesus Cristo, é que leva a Deus. Portanto, eu não posso dizer que tudo é Deus. Eu não posso abraçar janelas, eu não posso pegar sapatos, eu não posso cheirar a meia e falar, oh Deus maravilhoso, sinto o seu odor nessa meia. Deus não é tudo. Então, esse Deus Pan era colocado como Deus de todas as coisas e que estava em todos os objetos. Era o panteísmo, o Deus de tudo. Agora, mais forte do que isso, esse Deus Pan, ou Deus Lupercus, ele era o responsável por uma das festas mais movimentadas em Roma, chamadas, essa é a figura do Deus Pan. Ele era metade bode, metade homem, era cultuado nesses lugares, havia uma imagem dele nesses termos naquele lugar. Então, ele era o Deus da fertilidade, era o Deus das florestas, o Deus para guardar os viajantes por meio das empreitadas de peregrinações deles. Mas Lupercus Festus, o Pan, ele é o responsável por uma festa romana das mais movimentadas, chamada Lupercalia. Já ouviu falar Lupercalia? Você vai saber daqui a pouco que você ouve sobre ela todo ano. Todo ano você ouve sobre ela. Daqui a pouquinho você vai saber. Mas ela tinha outro nome no período romano. Era chamada de Lupercalia, porque era uma oferenda ao deus Lupercus, o Pan, lá no Império Romano, para ter saúde e fertilidade. E essa Lupercalia, ela era envolvida por prostitutas cultuais. Era licenciosidade e orgias sexuais dentro dessa festa. Os homens se vestiam com peles de animais parecendo bodes, colocavam roupas, se vestiam com fantasias e usavam couros de animais para espancarem os participantes. E lá havia orgias sexuais que era o sintoma da fertilidade. E se existe fertilidade no homem, as orgias sexuais apresentam essa fertilidade como sacrifício ao Deus Pan. E a Lupercalia acontecia. Eu trouxe uma imagem da mais tranquila. Existem muitas imagens fortes na internet sobre isso. Então você vai ver aí que essas pessoas estão segurando nas mãos as tiras de couro. Como é que se chamavam essas tiras de couro? Februas. Interessante que em inglês nós chamamos o mês de fevereiro como February. Ou seja, February, ou fevereiro no nosso português. Acho que agora você já está começando a entender onde nós queremos chegar. Se vestiam com fantasias, colocavam peles de animais sobre si, batiam nas mulheres, principalmente nas mulheres estéreis, com essas februas, para que elas fossem castigadas por não serem férteis, e tinham as orgias sexuais com oferendas da sensualidade humana naquele lugar. Então você com certeza já entendeu onde está o mês de fevereiro, que nós comemoramos festas, onde está no mês de fevereiro que existe 4 dias de orgia, onde as pessoas se vestem de fantasias, onde as pessoas exploram a sensualidade e continuam fazendo o sacrifício ao Deus Pan.
De Roma pulou para o nosso país. Se você não sabia, em Roma eles começaram a fazer para o deus Pan, e depois começaram a fazer em homenagem à fundação de Roma. Depois os portugueses começaram a fazer para recuperar a trajetória romana, e no Brasil nós fazemos o que fazemos em virtude disso. Isso é o nosso carnaval. Lupercalia é o embrião do carnaval brasileiro. Jesus, nesse ambiente, ele pergunta para os discípulos: quem diz os homens que eu sou? A gente está num ambiente hostil, nós estamos num ambiente panteísta, nós estamos num ambiente de sensualidade, de licenciosidade, de vários deuses. É a hora específica de Jesus olhar para os discípulos e falar assim: agora eu quero saber, quem é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Agora é a hora da verdade. Jesus pergunta para eles. Agora você deve estar perguntando: o que será que isso tem a ver comigo? Porque eu não estou há 2000 anos atrás. Eu não estou no templo do Deus Pan, eu estou na igreja presbiteriana independente. Eu não estou em Cesareia de Filipe, mas eu estou em Sertanópolis, a cidade amada, maravilhosa, mais bonita do Brasil. Eu estou aqui. E agora eu não tenho nada a ver com essa opinião, eu não tenho nada a ver com essas escrituras. Será? Porque eu quero dizer para você que os tempos mudaram, mas os desafios de saber quem é Jesus não. Nós estamos numa outra cultura, numa outra língua, num outro segmento, mas os desafios de saber quem Jesus é ainda não mudaram na nossa mente e na nossa cultura religiosa, e eu vou mostrar para você o porquê. Primeiro, nós vamos falar do Deus Pan, panteísmo. Será que isso não tem nos nossos dias? Queridos, hoje, como pastor, você sabia que a gente sofre ameaças de não poder falar a verdade? Você sabia que as pessoas apontam o dedo ou colocam alguma ameaça para muitos e muitos pastores dizendo: isso você não pode falar, isso é preconceito, ou isso é ideologia, isso é religiosidade. Sabia disso? Sabe por quê? Hoje se fala no panteísmo de uma outra forma. As pessoas não falam que adoram vários deuses, elas falam que adoram a verdade. E qual é a verdade? A que eu quiser. No mundo onde não tem verdade absoluta, nada é verdade. Todo mundo pode ter a sua verdade, todo mundo pode ter a sua opinião, mesmo que isso afronte a palavra, mesmo que isso vá contra o evangelho, mesmo que isso agrida a mensagem da cruz, todo mundo pode ter a sua verdade. Num ambiente de ciências sociais, em escolas de universidades públicas, todo mundo pode opinar sobre a religião afro, todo mundo pode opinar sobre a manifestação da cultura indígena, mas quando se fala de cristianismo, ninguém pode falar, porque é religiosidade. Porque as verdades absolutas estão trabalhando contra o povo de Deus, e nós estamos assistindo isso de arquibancada, de camarote, com os braços cruzados. Graças a Deus, houve alguém com coragem, com decência, ali na Câmara de Vereadores de Londrina, que essa semana levou uma proposta para impedir que as nossas crianças pudessem ser afetadas por uma ideologia que é a verdade absoluta, que todos defendem, e que a maioria defende, e nós com os braços cruzados. Ninguém fala sobre isso, ninguém expõe sobre isso, ninguém se posiciona sobre isso. Tem-se medo, porque tudo é verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, eu preciso respeitar a sua, você respeita a minha, mas não é verdade. Isso não é verdade. Fala para mim, quem tem respeitado sua posição de fé? Chega numa universidade pública, bate na mesa e fala: eu sou cristão e eu amo a Jesus, para você ver o que acontece naquele lugar. Agora chega lá e fala que você faz despacho e vai no terreiro de macumba toda santa sexta-feira e vê que se alguém se levanta contra você. Chega no seu ambiente de trabalho e diz: eu sou da presbiteriana, eu sou um homem de Deus, eu quero me converter, parei de beber. As pessoas começam a tirar sarro, te ofender e te excluir das conversas. Mas diga lá para eles que você acabou de ir lá no centro, e acabou de ir no terreiro e fez um despacho aos orixás. As pessoas vão perguntar: e aí, deu certo? Como é que eu faço para fazer isso também? Parece que o cristianismo perdeu a força de verdade em meio a tantas verdades. Panteísmo é isso, tudo é verdade, tudo. Mas a gente entende que a verdade não é um conceito, a verdade não é uma afirmação. Na Bíblia, a verdade é uma pessoa. João, capítulo de número 8, versículo de número 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Que verdade é essa, irmãos? É uma pessoa, se chama Jesus. Mas no panteísmo dos nossos dias, nós não temos mais verdade absoluta. É relativo. Cada um pode ter a sua própria opinião. Irmãos, não sou contra a tolerância. Pratico e defendo a tolerância, inclusive a religiosa, inclusive a tolerância de opções da sua própria sexualidade. Eu sou tolerante, mas não significa que eu concordo.
não significa que eu concorde. Agora, a tolerância que se prega lá fora não é a mesma que se tem conosco, que defendemos o Evangelho de Jesus e falamos sobre Cristo. Você pode colocar na balança. Isso é muito verídico e a gente precisa tomar uma posição em relação a isso, como igreja e como povo de Deus, porque o panteísmo está irradiado. Ele não está irradiado só lá fora, irmãos. O panteísmo está irradiado dentro da igreja. Está aqui nas nossas cadeiras, estão nos nossos púlpitos, visitam as nossas celebrações. Ainda continuamos adorando deuses diversos dentro de comunidades que dizem que adoram um único Deus. Nós evangélicos nos gloriamos e nos orgulhamos de sermos aqueles que defendem a adoração ao único e verdadeiro Deus. Mas quantos de nós não temos nos dobrado a Cesareia de Filipe, ao templo de Deus Pan, e oferecido sacrifícios também para Zeus, Afrodite e Mamon? Porque esses deuses também estavam dentro do panteão romano. Esses deuses também estavam dentro da casa do Deus Pan. Panteísmo, tudo é Deus. Zeus é o Deus da egolatria. Zeus é o Deus mais poderoso do panteão grego. É o Deus que se alimenta do poder. É o Deus que se alimenta da posição. É o Deus que se alimenta do ego. E se você estudar um pouquinho de mitologia grega, você vai ver que tudo vem dos ciúmes de Zeus em relação a alguma coisa. Afrodite mesmo, é uma mulher possuída por Zeus, contrária a tantas outras situações. Você vai observar na mitologia que a construção de Zeus é o Deus do poder, é o Deus da posição. Ah, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos levantar as mãos ao Deus que nós falamos que é o único e verdadeiro num templo de domingo à noite, e depois render as nossas mãos ao Deus do poder e da posição, onde a gente agride o nosso caráter, onde a gente agride a nossa convicção, onde a gente barganha as nossas verdades em Cristo, onde a gente troca a nossa posição no reino para conseguir uma posição indecente na terra. Indecente. A gente está disposto a fazer qualquer negociação. Posso negociar meu casamento. Se é para eu ter posição, eu negocio minha família. Um pastor amigo meu disse que ele era gerente de uma grande instituição financeira no Brasil. Ele disse que ele recebeu uma palestra do mais alto chefe ou gerente dessa instituição financeira. E nessa palestra ele disse assim: você tem que ter gana, você tem que correr atrás das suas ambições, você tem que ter ganância para conseguir o que você quer. Eu perdi 3 famílias para estar onde eu estou, e perco a 4ª se necessário for. É esse Deus do poder que está se irradiando no nosso meio, que está contaminando a nossa mentalidade. A gente está disposto a tudo para ter posição. A gente está disposto de tudo para as pessoas nos aplaudirem, nos verem, nos enxergarem. O nosso Facebook se transformou um lixo, se transformou um chiqueiro, onde nós vomitamos os nossos complexos. É só pegar um Facebook de um cristão e você fica profundamente angustiado com os complexos ali colocados, derrotistas. Meus irmãos, estamos adorando deuses ou Zeus. Alguém me veja, alguém me note, alguém veja o carro novo que eu comprei, alguém veja a casa que eu comprei, alguém veja férias que eu passei, alguém veja a viagem que eu fiz, alguém veja a conquista que eu tive. Ei, alguém aí me veja. É Zeus isso. Jesus é o caminho da humildade, da humilhação. Jesus é o caminho do ser o último, de não ser o primeiro. E na nossa cultura de Zeus, no nosso cristianismo que adora Zeus e não Jesus, nós queremos ser os primeiros. Importa quem seja eu, não importam as pessoas, não importa o que aconteça, eu quero estar ali. E o Zeus vai pedindo sacrifícios cada vez mais fortes, cada vez mais comprometedores nós, e nós vamos perdendo, e quando vemos, estamos dentro do Deus Pan, mesmo sendo cristãos. Estamos dentro do templo do Deus Pan, mesmo visitando uma igreja, mesmo frequentando-a todo domingo. Quando o nosso sonho, o nosso projeto está relacionado ao nosso ventre, à nossa autopromoção, ao nosso ser especial, nós estamos começando a edificar um altar a Zeus. Mas não somente esse não. A gente tem os Zeus, a gente também tem o Mamon. O Mamon é o Deus da riqueza. O Mamon é o Deus do dinheiro. É só você olhar para a nossa cultura. É só você olhar para a nossa mentalidade. Time is money. Oh yeah. Oh yeah, yeah mesmo. Porque tudo para nós é dinheiro.
Tudo para nós se resume ao ter. Só que se a gente for estudar na cultura, nem sempre o mundo foi capitalista. Nem sempre. O mundo já foi mercantilista, já foi feudalista, o mundo já foi agrário, e as pessoas viveram. Mas hoje parece que a gente está se degladiando, destruindo, nos autodestruindo, por um Deus que pede um sacrifício. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o mamon é insaciável. Você dá um sacrifício para ele hoje, ele quer outro amanhã. E quanto mais você oferenda, quanto mais você oferece, mais mamon quer de você. Mamon é o Deus da riqueza, é o Deus do dinheiro, é o Deus da posse, do patrimônio, dos cifrões, do money. É isso. E quantos cristãos dentro da igreja apegados ao seu dinheiro, quantos segurando os seus bolsos, quantos fazendo uma administração equivocada desse dinheiro, porque querem viver no âmbito do mamon, querem comprar o que não podem, com dinheiro que não têm, aquilo que não precisam, para mostrar para quem não gosta. Vou repetir para você, que é o lema do mundo mamônico que a gente vive hoje: comprar o que não pode, com dinheiro que não tem, aquilo que não precisa, para mostrar para quem você não gosta. Porque quem gosta de você de Fusca, ou gosta de você de Hilux, de qualquer forma. Quem gosta de você de Monarch, Barra Forte, ou gosta de você de caminhonete 0 km. Quem gosta de você gosta, mas quem não gosta, você tem que provar para ele que você chegou lá, que você agora tem. Quem gosta de você na sua casa alugada, na edícula, vai na sua casa, senta na área, todo mundo coloca uma cadeira lá, a cadeira entra no barro, na grama, porque não tem onde ficar dentro de casa. Quem gosta de você vai na sua casa. Agora, quem não gosta de você, você precisa ter um casão. Esse é o mamon dos nossos dias, que pede sacrifícios cada vez mais fortes e intensos da nossa vida, e que nós estamos infelizmente cedendo a ele. Tem mais? Tem sim, senhor. A última que eu quero falar, eu poderia aqui gastar a noite inteira de falar dos deuses do nosso panteão evangélico, mas o Deus, talvez a deusa do nosso panteão evangélico mais forte hoje seja Afrodite. Afrodite é a deusa da sensualidade. Deusa da sensualidade, onde o Deus é o ventre, onde o Deus é a orgia, é a sexualidade aflorada, é a sensualidade desmedida. E essa sexualidade aflorada, essa sensualidade desmedida, não está fora daqui, não está distante nas festas que infelizmente as pessoas utilizam mal na nossa cidade. Não está nos lugares que as pessoas frequentam. Essa sensualidade, eu quero te alertar, frequenta o tablet do seu filho. Essa sensualidade visita o celular do seu filho. Essa sensualidade está nas conversas de escola do seu filho. Uma criança de 11 anos pegar um filme pornográfico e mostrar para uma outra de 7 ou 8 anos, para querer fazer o mesmo com ela. Você acha que esse mundo é de Afrodite ou não? Homens que estragam o seu casamento, um matrimônio fértil, sólido, por causa de uma sensualidade, por causa de uma saia mais curta, ou por causa de um batom mais vermelho. Nada contra batom vermelho, mas porque parece que aquilo é mais importante do que eu tenho agora. Afrodite não está nas boates da noite aí não, lá em Londrina, pessoal, que nossos jovens saem daqui e até se matam para ir nesses lugares. Nossos jovens saem daqui e voltam tarde da madrugada, às vezes com drogas e entorpecentes. Não está só lá não, está aqui, visita-nos o tempo todo. Afrodite nos chama com a sua voz encantadora, para que a gente ceda aos prazeres da nossa carne, mesmo que seja para negociar a nossa fé. E sabe o que a Afrodite faz? Afrodite é a deusa da falta de vergonha. Porque quanto mais a gente faz, ao invés de mais vergonha a gente ter, parece que mais canalha a gente vai ficando. A gente vai fazendo e vai perdendo o risco, vai perdendo a noção de risco. É como um homem que começa a conversar com uma mulher no celular. Normal. Afrodite chegou nele. Ele tem uma esposa, mas ele está conversando com a sua melhor amiga de trabalho no celular, nada problema. Mas a Afrodite começa a sussurrar a sua voz encantadora. Daqui a pouco vem uma foto da sua melhor amiga de trabalho, no nudes. E de repente ela pede a mesma coisa e o idiota manda também. E de repente está em páginas nacionais a foto dos genitais daquele idiota que enviou para a mulher.
E depois ele tem que ir em rede nacional pedir desculpas. Tem que usar seu Facebook para pedir desculpas, porque fez uma idiotice. É a Afrodite assobiando. É a Afrodite dizendo. Camarada que está lá no seu celular tranquilo, conversando com uma pessoa do sexo oposto, a sua esposa no outro quarto, conversando também talvez com uma outra pessoa, que isso está ficando cada vez mais normal, a traição digital. Sabia que existe a traição digital hoje? Lá, cada um vivendo o seu mundo, cada um fazendo o seu sexo com um parceiro digital. E eu não estou falando coisas aqui que não tenho consciência, não tenho ciência. E a Afrodite assobiando e encantando pessoas para cederem a esses prazeres. Meus irmãos, não está longe de nós. E sabe que o camarada vai ficando cada vez mais sem vergonha, que ele vai esquecendo de quem ele é e do seu caráter, ao ponto de deixar o seu celular à vistas, e de repente, não tem, se ela pegar, pegou, não está nem aí. Ao ponto de levar uma pessoa na cama do seu próprio leito com a sua esposa. O que é isso? Se não é Afrodite, tirando a nossa mentalidade, roubando a nossa sanidade mental. Nós estamos ficando loucos nesse mundo, os jovens estão ficando loucos, estão ficando doidos, com 12 anos transando, estão ficando loucos, cara. Não tem dinheiro para pagar o lanche da noite para a namorada, mas tem condições para transar. Pede vintão para o pai para poder ir no Milton Pereto comer um cachorro quente. Mas tem condições de transar, de sustentar um filho, pagar a fralda, pagar a Unimed, levá-lo levar a esposa. Tem condição? Não tem. É loucura, é Afrodite pura. E está pedindo cada vez sacrifício mais forte. E nós, como igreja, a gente assiste. E quando o pastor fala isso, parece que é um escândalo. Não é, irmãos. Está aí no nosso meio. Os deuses que nós criamos. E que a gente vai cultuando eles além de Jesus na igreja. Sabe o que aconteceu? Tem uma frase de Blaise Pascal que diz assim. Blaise Pascal falou assim: Deus criou ao homem a sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu o favor. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Depois sabe o que o homem fez? Criou deuses à sua imagem e semelhança para retribuir o favor. Deus, agora eu quero criar um Deus à minha imagem e semelhança. E aí criou os Zeus, a Afrodite, o Mamon e todo o outro panteão. E aí você diz para mim, pastor, o que eu tenho a ver com a palavra de Jesus? A gente está em Cesareia de Filipe, queridos. Nós estamos em Cesareia de Filipe. O nosso contexto é terrível. E a pergunta ainda ecoa nos nossos ouvidos: quem dizem os homens que eu sou? O que esse mundo está dizendo que Jesus é? O que a gente tem para dizer também sobre ele? Porque a Lupercalia não ficou lá, está aqui com a gente. E sabe o que é o mais triste do carnaval? É que o carnaval no Brasil não é 4 dias. O pessoal acha que o carnaval é fevereiro, o último final de semana, o penúltimo. Não é, pessoal. O carnaval no Brasil é um estilo de vida. Nós somos um povo carnavalesco. No estilo, nas opções e nas escolhas. Se você achava que o carnaval no Brasil é só 4 dias de bagunça, baderna e de tontice, você estava enganado. Porque o carnaval é um estilo de vida. Eu tive a oportunidade de visitar 14 países. E nos 14 países que eu fui, quando você chega naquele lugar e você diz, sou brasileiro, ele diz, brasileiro, samba, samba, bumbum, bumbum. É isso que eles veem de nós lá fora. O brasileiro nada mais é do que uma nádega bonita e torneada. A brasileira nada mais é do que um objeto sexual. E a nossa imagem, diga-se de passagem, no exterior, está cada vez mais denegrida. Por causa dos nossos funks, das nossas casas de shows, e por causa de como as nossas mulheres se apresentam na mídia. E aí elas querem lutar por direito igual. E aí as outras que são boas ficam quietas e até escutam essas músicas. Entendeu? Como é que é isso? Vocês querem dignidade, mulheres? E compra CD de funk? Ou escuta, ou assiste, ou permite a sua filha dançar, ou posta no Facebook que a sua filha já está dançando a música. É isso? Como é que você quer dignidade, minha filha? Como é que você quer dignidade se você propaga e permite que isso aconteça? Estão destruindo vocês. Pode. Mas quando você fala, vou à igreja orar pela minha família, agora ficou beata, ficou religiosa. Mas quando ela fala, olha essa música aqui, você fica quieta. Como é que é dignidade nesse caso? Onde está a nossa coragem de mostrar quem Jesus é? Sabe onde está a nossa coragem de mostrar quem Jesus é? No nosso despreparo de saber quem Jesus é. A gente não sabe, como é que a gente vai defender? Por isso que Jesus faz essa pergunta. E o tempo mudou, mas o desafio não. Eu ainda estou no templo de Deus Pan, eu ainda estou no meio da Lupercalia, e eu como pastor, e você como membro dessa igreja, e você como cristão que fala que tem que se posicionar nesse mundo, nesses dias, para dizer quem Jesus é de fato. Porque olha só o que Jesus diz.
aos discípulos: e vocês? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você. Feliz é você. Por que Jesus falou para Pedro que ele era feliz? Porque tem uma felicidade, tem uma bem-aventurança, tem uma alegria, irmãos, tem uma bênção em saber quem Jesus é, como também tem uma maldição em não saber quem ele é. Quem dizem os homens que eu sou? Jesus pede uma informação. E Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Jesus quer uma revelação. Informação tem no Facebook, tem no Google. Sabia que lá naquele quadradinho do Google é a única porta de entrada entre você e o mundo da internet? E lá eles sabem tudo sobre você. E lá, se você colocar Jesus, vai aparecer cerca de 700 milhões de resultados. Lá tem muita informação sobre Jesus, mas e revelação? Quem Jesus é para você? Para você. Porque Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E eu posso abrir um parênteses aqui, já que a gente está conversando hoje, já que a gente tem pouquinha gente, eu fico mais à vontade, até para descer do púlpito e falar com vocês aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem os homens dizem que Jesus é nos nossos dias? Quem eles dizem? Irmãos, tem livro que diz Jesus, coach. Jesus, coach. Você sabe o que é coach, né? Eu sou coach. O Guilherme, que na igreja também é coach. A gente fez curso de coach. Eu sei o que é ser coach, mas Jesus não é coach, irmãos. Jesus, eu posso ser, mas Jesus não. Jesus é muito mais que um coach. As pessoas querem trazer Jesus para o âmbito do desenvolvimento pessoal e da melhoria de técnicas de alcançar sonhos e objetivos. Jesus não é coach. Irmãos, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E vende, hein? E vende. Inclusive, o bobo aqui tem um livro desse lá na sua prateleira. Comprei um dia. Falei: deixa eu ler Jesus, o maior psicólogo, quero saber o que ele é. Não, irmãos. Psicólogo, um fulano é, a fulana é. Mas Jesus não é o maior psicólogo. Ele é muito mais que isso. Essas imagens distorcidas de quem Jesus é: coach, psicólogo, maior líder. A Jesus é o maior líder. Então eu quero comprar um livro para saber agora quem é o maior líder que já existiu. Não, irmãos. Líder é o fulano, é o fulano. Jesus não é. Jesus é muito mais que líder. Jesus, que mais que ele pode ser? O mercantilista. Jesus, na verdade a gente foi trabalhando Jesus e hoje ele é o genérico. Quem é Jesus? É tudo. Ele pode ser qualquer coisa. E aí a pessoa vai lá e tem a cara deslavada de falar assim, está lá, fazendo a coisa errada. E ele fala: mas Jesus é misericórdia, né? Irmãos, Jesus não é misericórdia. Porque Jesus não é um sentimento. Jesus é uma pessoa. Assim como a pessoa fala: Jesus é justiça, né? Ou Jesus é amor. Ou Jesus é graça. Não, irmãos. Não, Jesus não é um sentimento. Jesus é uma pessoa. Você não olha para mim e fala: o pastor Denis é graça. Ou o pastor Denis é misericórdia. Não, eu sou uma pessoa, tenho identidade. E Jesus é uma pessoa. O problema é que a gente foi trabalhando sentimentalismo, a gente ficou romântico demais. E a gente deixou Jesus de lado. E a gente criou um Jesus genérico, que atenda a todas as nossas qualidades, ou desqualidades, ou inqualidades, ou deficiências, ou qualquer coisa que você queira colocar o nome. Irmãos, esse Jesus é genérico. Esse Jesus não serve para essa igreja. Não serve para esse tipo de membresia. Não serve para mim e não serve para você. Ele não faz diferença em ninguém. O que é um... Irmãos, com todo respeito, né, à indústria farmacêutica, mas o que é um genérico? Às vezes o genérico é isso. Ele promete, mas não faz. Às vezes você compra... Por que a gente vai às vezes naquele comprometido ou naquele mais tradicional? Porque eu quero a garantia de que esse vai fazer efeito. Eu quero evitar o genérico, eu quero agora... Às vezes o doutor fala: mas isso aqui você não pega genérico não, tá? Opa, é perigoso o genérico, porque pode ser que ele não faça a diferença que ele se propõe a fazer. Que Jesus é esse que a gente cultua na igreja, que não muda a nossa vida? Que não muda a nossa cabeça, não muda o nosso coração, e não transforma o nosso ser. Talvez seja Jesus coach, está deixando você melhor, está deixando você mais fitness, está deixando você com mais objetivos alcançados. Talvez está fazendo você uma melhor administradora financeira ou um melhor administrador financeiro. Talvez Jesus coach está trabalhando você aqui na terra, mas e no céu? Você vai para lá? Porque lá não entra coach, e nem coachee, e nem treinado, e nem treinador. Lá só entra lavado e remido pelo sangue de Cristo. Lá não entra gente que foi feito terapia com Jesus, cura interior com Jesus. Lá só entra gente que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Lá não entra gente da prosperidade, que ganhou patrimônios aqui, Jesus é o prosperidade. Se eu seguir Jesus, eu vou ser próspero. Não, lá só entra quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus.
Jesus não é genérico, irmãos, na Bíblia. Ele é genérico para a nossa sociedade, mas na Bíblia ele continua sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o poderoso de Israel. E a gente não pode negociar isso. E eu não vou negociar isso. A gente não pode abrir mão. Sabe o que acontece? Aí às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, mas será que não entendeu nada ainda? Às vezes a gente pega umas situações e a gente fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo com os ouvidos das pessoas? Porque a gente, não, deixa quieto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é você, Simão, porque você entendeu, e não foi uma informação. Eu não sou coach, não sou promotor de carreiras, não sou aquele que traz patrimônio, não sou aquele que traga uma nova namorada, não sou aquele que faz uma cura interior. Eu, Pedro, você entendeu, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. Agora, Pedro, você é feliz. Irmãos, enquanto nós não soubermos quem Jesus é, a gente é infeliz. Não é ser religioso, não é frequentar uma igreja, irmãos. Eu tenho batido nessa tecla, não é entrar nesse templo, é saber quem é Jesus. Você não precisa saber minha identidade, minha carteira de identidade, minha filiação. Você precisa saber quem é Jesus. Foi o que Pedro disse, eu sei quem o Senhor é. Parabéns, Pedro, você é feliz. Ah, como eu anseio ser esse homem feliz que sabe quem Jesus é. Por isso que eu estou disposto a abrir mão de algumas culturas religiosas que foi me legado e foi me trazido no decorrer dos meus anos. Eu tenho 18 anos de convertido, irmãos, mas eu tenho cerca de 30 anos dentro da religiosidade. E dessa religiosidade você já pode nomear todas, da quimbanda ao evangelho, você já pode nomear todas que eu já estive presente. E nessa religiosidade ainda permeia meu coração, e eu tenho que me desfazer dela todas as vezes, todos os dias, para poder me despir disso e falar, eu quero saber quem Jesus é. Eu quero tirar os óculos da minha cultura, eu quero tirar os óculos da minha tradição religiosa, eu quero tirar os óculos do que eu aprendi com o padre e com o pastor. Eu quero saber quem Jesus é pela palavra, eu quero saber quem Jesus é pelo relacionamento com Ele. É assim que eu conheço a minha esposa. Quando eu fui me casar com ela, eu não pedi o currículo, eu não perguntei qual era a formação dela, eu não perguntei qual era o teste de personalidade, o que tinha dado. Quando eu me casei com ela, eu me casei porque eu já conhecia. E eu estava disposto a assumir um compromisso com ela, até que a morte me separasse, porque eu sabia quem ela era. Sabe por que as pessoas não têm compromisso com Jesus? E a gente vê tanta bagunça no meio evangélico, tanto escândalo. É porque ela não sabe quem Jesus é. Como é que faz um compromisso com quem a gente não conhece? Não, a gente continua ficando. Essa foi boa agora, né? A gente está ficando com Jesus. Legal, né? Nem namorando, mas a gente está ficando. Porque, como é que eu vou assumir um compromisso? Eu não sei quem ele é. Essa é a palavra que me chama a atenção. Quem o Senhor é? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E eu posso te dizer algumas coisas aqui. Ele é a videira verdadeira. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é a fonte de águas vivas. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele é o conselheiro maravilhoso, Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Emanuel, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a autoridade nas nações, Ele é o Rei que domina desde todo sempre, Ele é eterno, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é a rocha eterna, Ele é o Salvador, é o Redentor, é o Messias, é o Cristo verdadeiro, Ele é o Deus único, Ele é santo, Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é exaltado. Posso dizer mais atributos de quem Ele é? Ele é. Ele é, e eu quero convidar você a descobri-lo. Não com frases de efeito, e não com adorações preparadas. Eu quero que você descubra quem é Jesus por você. Hoje. Comece hoje. Comece a olhar o que é tradição, o que é religião, o que é sua cultura. E comece a perguntar quem é Jesus para você. Essa é a melhor pergunta. E vai ter a melhor resposta. Porque Jesus fez essa para os discípulos. O povo não conseguiu porque tinha informação. Mas os discípulos responderam porque tinham a revelação. Chega de informação na igreja. Chega de falar. É a hora de a gente experimentar. E saber quem Ele é. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos orar? Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Eu quero cantar essa última canção tão linda que exalta os atributos de Jesus. E que diz quem Ele é. É o alfa e ômega, princípio e fim. É o ar que eu respiro, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Que hoje a gente possa se aproximar desse Jesus.
que a gente possa experimentar esse Jesus. E seja um domingo diferente para você e para mim. Que a gente rejeite a Lupercalia, que a gente saia do panteão grego e a gente aprenda a servir o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero continuar com algumas perguntas para você. Quem é Jesus para você? Qual é a imagem que você tem dele? Um rígido, castigador, um revolucionário, um assistente social, um treinador, um líder, um mestre? Quem é Jesus para você? Eu quero dizer para você que tudo isso, ainda que tenha partes de verdade, não é a toda a verdade. Porque esse Jesus é o Filho do Deus vivo. Não adianta você conhecê-lo aqui na terra, ele melhorar a sua vida na terra, enquanto você não encontrá-lo e saber que ele pode te levar para o céu. Esse é o Jesus. E não há outro como ele. Não há outro como ele. E eu quero dizer isso com você. Não há outro como tu. Não há outro como ele. Soberano e fiel, não há outro como Rejeite os falsos deuses. tu. Rejeite o panteão. Reina sobre Vamos adorar o único Deus na nossa vida. terra e céu. Senhor, nós declaramos isso essa noite. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Espírito Santo, revele a pessoa de Jesus hoje. O Senhor viria e glorificaria o nome dele. Por isso revela agora e mostra ao nosso coração aquilo que precisamos saber sobre o Messias, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Não há outro como tu. Soberano e fiel, não há outro Reina em Sertanópolis, reina em todos os cantos dessa cidade, reina em todas as famílias dessa cidade, em todos os jovens, em todos os corações. És o Alfa. Reina, Senhor, reina, Senhor, nessa geração corrompida. Reina, Senhor, reina, Senhor, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Senhor Jesus, nós queremos declarar essa noite, nesse lugar, que nossos olhos estão abertos, nossos ouvidos destampados, nossos corações amolecidos, para receber, ó Pai, a Tua palavra e saber, essa noite que nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Até hoje a gente teve um encontro com a religião, até hoje a gente teve um encontro com o ritual, até hoje a gente teve um encontro com líderes religiosos, mas hoje é tempo de ter um encontro com Jesus. Essa pessoa que entrou aqui essa noite, essas pessoas que aqui estão, todos nós essa noite, rompemos com o panteão, rompemos com a Lupercalia, rompemos com o pecado, rompemos, ó Deus, com o engano, rompemos com o tradicionalismo e nos entregamos ao conhecimento verdadeiro do Filho de Deus, Jesus o nosso Senhor. Ele sim é o caminho, Ele sim é a verdade, e nós vamos defendê-la, amá-la e abraçá-la. Nós vamos viver nessa verdade que é a nossa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Pai, que hoje, a partir de hoje, nessa comunidade, nessa cidade, em todos os lugares,
nós possamos ver o Jesus verdadeiro resplandecendo, o pastor, a porta, a videira, o amigo, que ele possa ser visível e encontrado em cada coração, em cada lar. Faz isso conosco, faz com a nossa família, faz com o nosso coração, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Levante a sua mão assim comigo, por favor. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra Diga mim. isso. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Senhor, veja as nossas mãos. Pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e Tu és Jesus, e não há outro além de ti, que nós celebramos e adoramos nesse lugar, que lhe celebramos nesse ambiente. és o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Que Deus abençoe e que você tenha uma semana de encontro com a pessoa de Jesus. Se você quiser depois do final passar ali tomar um café conosco, você é nosso convidado essa noite. E você, visitante, não esqueça de pegar o seu presente. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana. Vão com Deus.